paz, amados. Mais uma vez vamos compartilhar alguma coisa que Deus tem falado conosco. E como vocês viram no começo do filme, nós vamos pregar numa parte da Bíblia que as pessoas acham chata. Tem textos na Bíblia que as pessoas acham que são pedantes, são chatos. Especialmente textos que falam sobre genealogias. Então, por exemplo, se vocês vão ler o livro de Números, as pessoas ficam muito enfadadas de ler o livro de Números, porque tem um monte de genealogia, não sei quem gerou não sei quem, que era filho de não sei quem, e não sei quem herdou tal terra. Enfim, é uma coisa que é chato de se ler. Só que tem o seguinte: se Deus colocou alguma coisa na Bíblia, tem um motivo. Então, se essas genealogias estão na Bíblia, elas têm um motivo. Então vamos estudar uma genealogia que é talvez a genealogia mais importante de toda a Bíblia, que é a genealogia de Cristo. Então, no livro de Mateus, ele começa a genealogia de Cristo falando de Abraão. Quem que Abraão gerou, e quem que foi gerado dos filhos de Abraão, dos netos, e vai na sequência até chegar em Jesus. Tá bom. O que Deus quer nos dizer quando Ele nos fala da genealogia de Cristo? A melhor maneira de entender o que Deus quer nos dizer é estudar quem são as pessoas. Quem são essas pessoas que são de quem Jesus descende? Quem são essas pessoas que depois de séculos, de filhos sendo gerados de filhos, vão culminar na vinda do Messias, do Salvador, do Cristo? Quem são essas pessoas? Se você olhar a genealogia, tem pessoas muito conhecidas: Abraão, Isaac, Davi, pessoas muito conhecidas. Pessoas na Bíblia que aparecem em determinados momentos da Bíblia, como por exemplo Raabe, você tem ali também Ruth, você tem algumas pessoas, e pessoas que você nunca ouviu falar na Bíblia. São pessoas que estão citadas nessa genealogia que você não conhece. Se você for procurar essas pessoas em dicionários bíblicos, em livros, estudos bíblicos, você não vê referência a essas pessoas, a não ser no texto. Pessoas que são desconhecidas, que são citadas da genealogia de Jesus e desaparecem. Salmão. Quem é Salmão? Não é Salomão. Esse Salmão aparece na Bíblia e desaparece. O avô de Jesus. O avô de Jesus só aparece na genealogia de Jesus. E depois nunca mais aparece, não é citado. E você tem reis. Você tem reis aqui. Você tem alguns reis citados aqui. Não só o rei Davi, você tem o rei Manassés, você tem vários reis citados aqui. O que essas pessoas estão falando a respeito de Jesus? O que as pessoas estão falando a respeito de quem vai gerar Jesus? O que elas estão dizendo isso? Quem são as pessoas? Então vou começar com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é a pessoa com quem Deus estabelece um pacto e uma aliança, e dele se sucederiam todas as famílias da terra que seriam abençoadas. Então Abraão é o fundamento da religião judaica, da religião cristã e também da religião muçulmana. Então Abraão é um grande homem. Abraão é um homem que estabeleceu os fundamentos do povo escolhido por Deus. É o homem com quem Deus faz a aliança da descendência. Só que Abraão, se você for estudar com um pouco mais de calma a vida de Abraão, Abraão é uma pessoa que ao mesmo tempo tem manifestações de incredulidade. Abraão, chega uma hora que Abraão não acredita que dele seria feita uma descendência, que ele teria filhos. Ao mesmo tempo, Abraão é uma pessoa que se interpõe, que intercede pelos outros. Abraão intercede pelo seu sobrinho quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão também é a pessoa que, num ato sobre-humano de fé, vai entregar o seu próprio filho, Isaac, como sacrifício a Deus. E é o mesmo homem que, por temor natural, permite que sua esposa se deite com o faraó, para que não seja morto. Abraão é uma pessoa muito conflituosa. Abraão é uma pessoa muito cheia de altos e baixos.
Abraão tem momentos em que ele tem extrema fé, em que ele é impetuoso, em que ele luta guerras. Abraão é um homem que é capaz de suplicar, de interceder pelas pessoas, mas também é um homem que muitas vezes se coloca de maneira muito covarde. Abraão tem muitos altos e baixos. Abraão muitas vezes aponta para nós, para mim. Em determinados momentos nós estamos cheios de fé, somos cheios de impetuosidade, somos cheios de ousadia em Deus, ousadia, né, no poder do Espírito Santo, e muitas vezes nos esquecemos da aliança que Deus fez conosco, da aliança que temos com Deus, e nos tornamos fracos, frágeis, nos tornamos covardes. Jesus tem na sua ascendência alguém que é quase que ciclotímico. Em momentos ele é muito posicionado, Abraão, em Deus. Em momentos Abraão é muito covarde. Em momentos Abraão é muito generoso. Em alguns momentos Abraão é muito mesquinho. Jesus vem de Abraão. Você tem também aqui Jacó. Jacó também é uma pessoa que tem altos e baixos com Deus. Se ao mesmo tempo que Jacó ele engana o irmão, ele engana o pai, Jacó se aproveita da fraqueza do irmão para usurpar a coisa do irmão. Jacó se aproveita da fragilidade do pai para receber do pai coisas que o pai não, a princípio daria para ele. Ao mesmo tempo que Jacó tem esse caráter que é malandro, esse caráter que é desonesto, que é enganador, o mesmo Jacó, e mais tarde, faz grandes sacrifícios por amor a Raquel. Jacó faz grandes sacrifícios para conquistar a sua posição em Deus. Embora Jacó haja de maneira censurada para obter as coisas em Deus, porque havia uma profecia sobre Jacó que ele seria servido pelo irmão, ou seja, o mais velho iria servir, seria debaixo do mais novo. Jacó, por outro lado, tem um entendimento da grandiosidade que é a bênção, a grandiosidade que é a primogenitura, enquanto que o seu irmão não tem. Jacó tem temor de que a bênção e a sucessão da aliança que Deus havia estabelecido com o seu avô fosse jogada fora, fosse contaminada por alguém com um caráter também torpe, um caráter superficial como o seu irmão Esaú. Jacó também tem esse caráter de altos e baixos com Deus. Porém, Jacó é alguém que se joga aos pés de Deus e se recusa a sair da presença de Deus, de abandonar Deus, até que Deus o abençoe e transforme a sua vida. Isso aponta muito para nós também. Muitas vezes, situações da nossa vida, nós temos que nos agarrar aos pés de Deus para que Deus nos transforme e mude a nossa história, mude o nosso nome. De Jacó, de usurpador, de enganador, para Israel, príncipe de Deus. Você tem pessoas nessa descendência, nessa ascendência, perdão, de Cristo, que apontam muito para coisas do nosso caráter. E você pode pensar, bom, mas de qualquer maneira são grandes homens, né? São grandes pessoas em Deus, são pessoas que cumpriram grandes propósitos, né? Pessoas que estabeleceram grandes coisas em Deus. Mas você também tem pessoas como, por exemplo, como Judá. Judá faz algo terrível quando gera um filho em Terá. Quem é Terá? Terá é viúva de um dos filhos de Judá. Judá, pela lei, quem deveria se casar com a viúva do filho de Judá? Um outro filho. Isso era a lei. A lei judaica dizia isso. Se meu irmão morre, eu sou obrigado pela lei a me casar com a viúva do meu irmão. E os filhos que eu tivesse com a viúva do meu irmão seriam filhos do meu irmão, para que a descendência do meu irmão fosse preservada. Acontece que, por medo que outro filho morresse, Judá meio que engana a viúva do próprio filho. E o que essa mulher se vê obrigada a fazer? Se ela não tivesse filhos, se ela não tivesse um marido, uma família, ela seria uma pessoa naquela sociedade do mais baixo nível.
seria uma pessoa de quinta categoria. Essa mulher sem recursos, sem ninguém que olhasse por ela, o que ela faz? Ela se traveste de prostituta, vai até a porta da cidade. Quando Judá chega na cidade, ele se encanta por aquela moça, não reconhece a nora, se deita com ela, gera um filho. Aliás, eram gêmeos. E de um desses gêmeos, descenderá Cristo. Jesus descende de uma relação familiar muito conturbada. Jesus descende de uma relação familiar muito estranha, muito doentia. Jesus descende, né, de uma família, digamos, disfuncional. Isso aponta para as nossas famílias. Quantas vezes nós não vivemos em famílias disfuncionais? Famílias em que o pai não cumpre o papel de pai, a mãe não cumpre o papel de mãe. Uma família confusa. Se não é uma família disfuncional, toda a família, em alguns momentos na sua história, tem sérios problemas de relacionamento entre eles. Qual família nunca teve problemas mais sérios ou menos sérios de relacionamento entre os seus membros, entre pai, mãe, filho, irmão? Jesus descende de uma família muito disfuncional. Você tem, nessa história, você tem Raabe. Raabe é uma prostituta. Raabe provavelmente era dona de um prostíbulo em Jericó. Raabe deve ter sido alguém que foi expulsa de casa pelos pais. E Raabe, essa prostituta, essa mulher que foi expulsa, essa mulher que era impura, essa mulher, em algum momento, intercede pela família, junto aos espias de Israel que se abrigam na sua casa em Jericó. E a única coisa que ela pede, em troca de ter salvo a vida dos espias, é que quando Israel invadisse a cidade, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, fossem preservados, fossem salvos. Essa prostituta, essa pessoa de caráter dúbio, essa pessoa, né, que é condenada, é estigmatizada, essa pessoa, em algum momento, teve um gesto de amor, um gesto de compaixão pelas pessoas que amava. Quantas vezes nós não somos pessoas que somos estigmatizadas pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa escolha errada, pelas nossas decisões erradas, como foram as de Raabe. Mas, ainda assim, mesmo apesar das nossas decisões erradas, das nossas escolhas condenáveis, nós ainda amamos as pessoas, amamos pessoas que não são caras. Jesus vem dessa prostituta. Jesus vem de Davi. O interessante é que Deus escolhe de qual esposa de Davi Jesus viria. Davi tinha esposas, digamos que eram esposas legítimas, mas Deus faz questão que Jesus viesse da mulher de Urias, a mulher do adultério. Jesus vem do relacionamento que Davi constrói em cima de mentiras, de engano e de homicídio. Davi se encanta por Betsabá, a mulher de Urias, monta todo um plano, toda uma conspiração, para que depois de ter engravidado a mulher de Urias, Urias fosse convencido que aquele filho era dele, Urias. Ou seja, Davi estava disposto a renegar um filho, para que a sua imagem não fosse contaminada, para que a sua imagem de rei, de grande homem de Israel não fosse ferida, não fosse manchada, maculada. Quando Urias tem um caráter mais elevado que o do próprio Davi, Davi monta o esquema para que Urias fosse morto em batalha. E é desse relacionamento que começa em bases totalmente condenáveis. Um relacionamento que começa errado. Um relacionamento que começa debaixo de mentira, de pecado, de morte, de egoísmo, de engano. Desse relacionamento nasce um outro filho, Salomão.
E desse filho virá Jesus. De um relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento todo errado, todo sujo, manchado, maculado, desse relacionamento, porque Davi se arrepende, dessa história estranha, descende Jesus. Quantas vezes nós não estabelecemos relacionamentos entre marido, esposa, entre amigos, relacionamentos, e começam de maneira doentia, começam de maneira totalmente errada, em bases que são estranhas a Deus, bases que geram no coração de Deus tristeza, que geram no coração de Deus asco. Mas nesses relacionamentos, nesse tipo de relacionamento, vem Jesus. De Jesus tem reis, não só o rei Davi, não só o rei Salomão. O próprio rei Salomão, que depois acaba se envolvendo com mulheres que não eram da nação de Israel, coisa a qual Deus condenava. Outros reis. E é interessante que existem 2 reis, além de Davi e Salomão, que são dignos de nota na genealogia de Cristo. Um é Manassés, o pior dos reis de Israel. Manassés foi o pior rei de Israel. Manassés estabelece templos, estabelece altares para deuses pagãos de sua época. Manassés se envolve de tal modo com a bruxaria, Manassés se envolve com tal modo a adoração a demônios, que ele chega a sacrificar os próprios filhos. Manassés mata os seus próprios filhos, sacrifica os seus próprios filhos a demônios. E Manassés traz sobre o rei de Israel terrível maldição. E desse rei, o pior rei de Israel, descende Jesus. Você poderia pensar que Jesus teria uma linha de ascendência em que apenas grandes reis, grandes heróis da fé, tivessem o direito de ter esse posto na história, de serem ascendentes de Cristo. Não. Você tem o pior rei de Israel. Mais tarde, o neto desse rei, o neto do rei Manassés, esse neto é o melhor rei de Israel. Esse neto, depois de Davi, ele é o melhor rei que a nação teve. Ou seja, Jesus está dizendo para nós algo. A palavra está nos dizendo algo. Quando fala a respeito dessas pessoas, estando na linhagem de Jesus. Quando nos fala de Ruth. Ruth é uma mulher que é de fora do povo. Porém, Ruth, ao conhecer Noemi, se encanta, se apaixona, reconhece o poder, o amor, a graça, a misericórdia, a justiça do Deus de Noemi, do Deus de Israel, e resolve abandonar tudo que tem, toda a expectativa de futuro, para seguir não só Noemi, mas também esse Deus. Você tem pessoas na genealogia de Jesus, né, como Boaz, que se apaixona por Ruth e resolve, apesar de ela ser de outro lugar, de outra terra, Boaz resolve assumir o papel de guardião e salvador e protetor daquela mulher, daquela viúva. Você tem pessoas que simplesmente são desconhecidas, que nós não sabemos o que fizeram, que não fizeram nada. Você tem aqui pessoas que fizeram grandes coisas em Deus, homens como Davi, homens como Abraão, que fizeram grandes coisas em Deus. E tem pessoas que fizeram coisas terríveis, condenáveis. Pessoas que ao mesmo tempo fizeram coisas grandiosas em Deus e coisas que são condenáveis. E pessoas totalmente desconhecidas. O que Jesus está nos dizendo quando nos mostra essa genealogia não é a genealogia que alguém esperaria de um Deus santo.
Não é a genealogia que alguém esperaria de um Salvador. Não é uma genealogia heróica. Não é uma genealogia grandiloquente. Não, é uma genealogia que, sim, aponta para grandes coisas que foram feitas por Deus, em nome de Deus, mas apontam para a miséria humana. Apontam para a pequenez do coração e da alma do ser humano. Apontam para a mesquinhez, para o egoísmo, para o meu pecado. O que Jesus está dizendo com isso? Por que Jesus faz questão de colocar essas pessoas, contar essa história? E por que Deus cria um plano que anda pela eternidade, para que Jesus passasse por essa linhagem? O que Deus está nos dizendo com isso? Várias coisas você pode entender dessa genealogia. Primeiro, Deus não tem problema com quem você foi. Jesus não tem problema com a sua história. Jesus não tem problema com as coisas que você fez, que você deixou de fazer. Jesus não tem problema com o seu pecado. Jesus é muito maior do que a sua história. Porque quando Jesus vem, nesta genealogia, culmina a genealogia com o Salvador. Ou seja, Jesus, ele fecha, ele coroa essa história de uma maneira perfeita, uma maneira acabada, uma maneira santa, uma maneira salvífica. Ou seja, Jesus coroa essa história. Jesus, ele quer coroar a sua vida. Jesus quer pegar a sua história, por mais estranha, por mais doentia, por mais pecadora, por mais suja, por mais abjeta que seja a sua história. Não importa qual seja a sua história. Uma vez que Jesus tenha decidido entrar nessa sua história, o resultado final disso é glória, é salvação, é vida eterna, é cura, é restauração, é um coração sarado, um coração que é santificado. À medida que Jesus é gerado em mim, à medida em que Jesus resolve habitar em mim, na medida que o caráter, entenda bem, o caráter de Cristo, na medida que eu sou transformado cada vez mais e mais na semelhança do varão perfeito, as coisas que passaram são passadas, eis que são novas todas as coisas em Cristo Jesus. Jesus torna a sua vida nova. Jesus torna a sua história nova. Jesus torna aquele começo que era um começo destinado a fracasso, destinado à destruição, destinado à morte. Jesus pega essa história, por mais estranha e esquisita que seja, quando Jesus entra nessa história, quando Jesus entra na genealogia da sua vida, a sua vida é transformada e modificada. E aquilo que era derrota vira vitória, aquilo que era morte vira vida eterna, aquilo que era destruição vira bênção. Jesus não tem problema com a sua carga. Jesus não tem problema com aquilo que você traz de você. Porque Jesus é capaz de pegar toda essa história, toda essa coisa esquisita, e transformar em algo que é lindo, em algo que é bom, em algo que é santo. Querido, não aceite que o seu passado, que a sua história impeça você de desfrutar a completude de Jesus na sua vida. Toda alegria, toda a paz, todo o descanso, toda a cura, toda a vida abundante que há em Cristo. Pouco importa quem você era, se você era um grande rei, se você era uma prostituta, se você era um feiticeiro, um macumbeiro, se você era um adúltero, um homicida, se você era um ladrão, se você era um mentiroso, se você era um homossexual, se você era um bêbado, um viciado, não importa. Eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Aquilo que na sua história podia se transformar num futuro terrível, um futuro de morte, um futuro de maldição. Quando Jesus resolve entrar nessa história, tudo muda. Tudo muda.
se apodere, né, envolva, se misture, mergulhe, beba, coma dessa verdade que Jesus pegou o seu passado, pegou o seu pecado, e quando você se apresentou a Ele, reconheceu quem você é, reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, se arrependeu do seu pecado, pediu perdão a Ele. A partir do momento que você fez isso e Jesus entrou na sua história, pouco importa quem você era, quem você fez, o que você fez, o que você não fez, isso não é importante para Cristo. Isso não é importante para Deus. Deus lida muito bem com essas coisas. Jesus lida muito bem com essas coisas. Nós é que muitas vezes não lidamos e ficamos olhando para o nosso passado, ficamos olhando para a nossa genealogia, ficamos olhando, né, para as nossas mazelas, olhando para as nossas mesquinharias que foram do passado. E isso acaba nos prendendo, nos enganando, nos fazendo crer que aquilo que nos transformava em pecadores, aquilo que nos transformava em algo que não tinha acesso a Deus, continua nos segurando. Isso é mentira. Isso é mentira. O diabo se usa disso para paralisar a minha emoção, paralisar a minha mente, paralisar a minha vida. Uma vez que Jesus tem entrado, não importa, por mais nojenta, por mais escabrosa, por mais, né, monstruosa que tenha sido a sua vida, Jesus é poderoso para restaurar, é poderoso para santificar, é poderoso para tornar a sua roupa suja, imunda, rota, em vestes brancas, limpas, brancas como a própria neve. É por isso que Jesus começa, é por isso que Deus começa a história, é por isso que Deus começa o Evangelho de Mateus mostrando para você, olha, Jesus está dizendo, eu vim para você. Eu vim para você, pecador. Eu vim para você, pecadora. Eu vim para você, prostituta, viciado, assassino, né, adúltero, mentiroso. Eu vim para você, né, você que é promíscuo, eu vim para você. Para pegar essa história e me inserir nessa história e transformar isso. É isso que Deus está nos dizendo. Não importa as coisas que você fez ou deixou de fazer. Aliás, tem pessoas aqui nessa história que você nunca soube que fizeram nada. Apenas participaram em gerar Cristo. Isso é outra coisa que o texto nos diz. Essas pessoas são citadas não porque são reis, não porque são prostitutas, não porque são guerreiros, não porque são desconhecidos, mas porque em algum momento, em alguma medida, pela graça de Deus, eles de alguma forma cooperaram para que Cristo fosse gerado. Hoje, Deus nos chama a isso. Hoje, Deus espera isso de nós, que nós continuemos gerando a Cristo. Que nós continuemos gerando a Cristo no nosso próprio coração, nos envolvendo no caráter dele, conhecendo ao Espírito Santo, conhecendo a quem é Deus, quem é Jesus, quem é o seu Espírito. E nessa medida nós somos gerados, Jesus é gerado em nós, e nós cooperamos com o gerar de Cristo em nós, e cooperamos com o gerar de Cristo nos outros. Deus espera isso de nós. Deus espera isso do marido, que o marido seja fonte da vida de Cristo sobre a vida da esposa, que a esposa seja fonte do gerar Cristo, de proporcionar circunstâncias, situações, testemunho na vida do seu marido, que nós sejamos exemplo para os nossos filhos do caráter, exemplo dos princípios, exemplo da santidade de Deus na vida de nossos filhos, que nós possamos gerar Cristo nos nossos filhos, nós possamos criar situações para que Jesus venha sobre a vida dos que estão ao nosso redor. Nós somos chamados a sermos exemplos
de homem e mulher, em qualquer lugar. Nós somos chamados a levar a luz, a sermos sal. Nós somos chamados a testemunharmos de Cristo. Nós somos chamados a fazer diferença no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho. Nós somos chamados hoje a gerarmos a Cristo onde quer que nós estejamos. Onde você colocar a planta nos seus pés, ali Jesus está colocando os pés também. A obra das suas mãos tem que ser a obra das mãos de Cristo. O teu falar tem que ser o falar de Cristo. O teu olhar tem que ser o olhar de Cristo. O teu coração tem que ser o coração de Cristo. Nós somos chamados a gerar Cristo na nossa geração. Nós somos chamados também hoje a participarmos da genealogia de Jesus. Porque algum dia, depois do juízo final, na eternidade, uma das coisas que vai estar no livro, escrita no livro, aquele grande livro que Deus vai abrir aquele livro no dia do juízo e vai procurar coisas ali que nós fizemos. Nós, pecados, se nós tivermos aceitado a Jesus, serão páginas em branco. Se eu estou envolvido, se eu estou aliançado, se eu estou linkado com Cristo, enquanto salvo, quando Deus abriu o livro da minha vida, onde estava o meu pecado é folha em branco. Porque ali houve arrependimento, houve o perdão e o perdoar de Jesus, e todo o pecado é lançado no mar de esquecimento. Mas nas páginas em que estão escritas as coisas que eu fiz para cooperar com o reino, está lá ali o meu nome, como alguém que estava na genealogia de Cristo. Querida, você quer fazer parte da genealogia de Cristo? Você quer que o seu nome esteja lá? Aqui em Mateus há a genealogia natural de Jesus. Claro que envolvida de coisas profundamente espirituais. Mas há um nível de genealogia de Cristo muito mais alto, muito mais profundo. Que é o gerar o caráter de Cristo. De gerar a existência, o coração de Cristo em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. É por isso que Deus se preocupa tanto com genealogia. Deus quer colocar o seu nome nessa genealogia para gerações futuras, na geração presente. Deus é perfeito. Deus pega a sua história, por mais errada que seja, insere Cristo, e o que era morte vira vida. E a partir de então, você pode contaminar, você pode propagar, espalhar essa verdade. Você pode espalhar esse amor. Você pode ser um agente contaminante desse amor, dessa salvação, dessa graça. A obra dele é perfeita. E ele nos ama tanto, que quer inserir o seu nome, o meu nome, no livro da vida. Deixa para lá, esquece aquilo que tem amarrado, aquilo que tem segurado, retido o seu avançar no reino em Cristo. E exerça a sua função na genealogia de Cristo, que é gerar vida, que é gerar santidade, que é gerar salvação, ser canal. Quem salva é Cristo, quem transforma é o Espírito Santo. O que Deus quer é que nós sejamos participantes dessa história. O que Deus quer é inserir o meu nome, o seu nome, na genealogia do caráter e da vida de Cristo por toda a terra, em todas as pessoas. Que isso seja algo real no nosso coração, seja algo real no meu coração e no seu coração. Que no nome de Jesus Deus possa trazer essa revelação, que Deus possa trazer essa transformação na sua mente e no seu caráter, para que você saiba o que você recebeu quando aceitou Jesus na sua vida
e no que você pode cooperar, no que você pode participar dessa história maravilhosa na vida de outras pessoas. No nome de Jesus. Amém.